Oi galera, tudo bem? Aqui é o professor Renato, professor de Física, e a nossa aula de hoje é sobre trabalho termodinâmico. A ideia do trabalho termodinâmico nós faremos aí uma analogia com o trabalho mecânico, aquele trabalho que tu usava lá no primeiro ano, onde tu fazias lá trabalho igual a força vezes a distância vezes o cosseno da força em relação ao deslocamento. Aqui tu tens um recipiente com êmbolo móvel. Aqui dentro existem partículas, gases, que eu vou chamar aqui dentro de sistema. Tudo que estiver aqui dentro tu chama de sistema. Cuidado! Sistema não tem nada a ver com sistema de matemática. Então tudo que estiver aqui dentro é o meu sistema, que eu estou analisando, e o que está fora tu chama de meio. Ok? Sistema, parte de dentro que eu estou analisando, meio, tudo que estiver fora. O que eu vou fazer? Vou fazer um experimento bem simples, bem rápido, só para você entender aí como é que funciona a construção do trabalho termodinâmico. O que acontece aqui? Ó? Eu coloquei uma fogueira representando uma fonte de calor. Ela vai ceder calor para essas partículas que estão ali. Então ela vai ceder uma quantidade de calor que tu vai chamar de Q. Essa quantidade de calor é cedida pela fogueira e recebida pelo sistema. Então para a fogueira a quantidade de calor é negativa. E como eu estou recebendo a quantidade de calor para o sistema é positivo. Pensa num dinheiro, se tu recebe, está aumentando, se tu está doando, tu está perdendo. Então, para o meu sistema, a quantidade de calor é positiva porque eu estou recebendo energia, só que nesse caso, a energia na forma de calor. Essas partículas, ao receber essa quantidade de energia, sofrem um processo de expansão, ou seja, elas ficam mais agitadinhas, aumentam a vibração, aumentam a sua energia, que nós chamaremos de energia cinética, ou seja, energia interna, só que nesse momento nós só analisaremos a sua expansão, ou seja, o seu processo de aumento de volume. A partir do momento que eu tenho um êmbolo livre, essas moléculas exercem uma força, ou seja, aplicam uma força sobre esse êmbolo, porque elas estão sofrendo um processo de expansão, então elas acabam empurrando o êmbolo. Pensa assim, ó. Você que gosta de uma balada, quando tu está numa balada e o ambiente está muito quente, entre aspas, né? A temperatura está alta, o que tu faz? Normalmente existem aqueles grupinhos e os grupinhos tendem a fazer as rodinhas, a tentar empurrar os coleguinhas do lado para tentar aí minimizar aquela temperatura porque tu precisa de espaço. É igualzinho. Sempre quando tu tá numa boate e as músicas são boas, a galera tá agitadinha, a galera tá dançando, é legal que a porta, as paredes sofressem um processo de expansão, daí a galeria ficaria mais tranquila. Como isso não acontece, a temperatura vai aumentando cada vez mais. Já é o oposto nosso exemplo. Aqui a temperatura aumentou, ou seja, as moléculas sofreram uma expansão, aumentaram sua agitação, mas o êmbolo tem um processo aí de movimentação. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma figurinha representando o que acabou de acontecer. Olha só que bonitinha. Inicialmente o êmbolo estava nesse tracejado, nesse pontilhado. Após sofrer a aplicação da força das partículas do meu sistema, o êmbolo sofreu um deslocamento. Ok? Gente, só para relembrar aqui uma historinha que é bem simples, que nós aprendemos muito no segundo ano, digamos assim, mas é um conceito bem fácil, é um conceito que nós chamamos de pressão. Aqui eu estou trabalhando com pressão, só que eu vou fazer algumas manipulações só para nós relembrarmos e aí para fazer a ideia da construção de uma equação, que é uma equação que serve aí como ideia para toda a parte de trabalho termodinâmico. Vamos lá. Se tu pensar em pressão, você que está assistindo esse videozinho agora, você está aplicando uma força-peso, ou seja, você está aplicando uma força sobre a cadeira que você está sentado ou sobre o sofazinho. Então você está aplicando uma força sobre uma determinada área. Quer fazer um experimento? Quero. Pegue uma lapiseira ou um lápis, coloque o polegar na ponta e o indicador na parte de trás. Note que
aonde eu estou apertando na ponta, ou seja, com o meu polegar, dói mais. Por que dói mais? Porque no polegar, como a ponta é mais fina, a área de contato é menor e a pressão é maior. Então aqui já fica uma dica: pressão e área são grandezas inversamente proporcionais, ok? Se tu aumenta a pressão é porque a área é menor. Por isso que tu tem aquela história de afiar a faca, né? Por que tu afia a faca? Para diminuir a área de contato com o alimento e ter aí uma facilidade na hora de cortar a sua carnezinha para o seu delicioso almoço, ok? Gente, vamos lembrar aqui rapidinho que lá no primeiro ano você aprendeu aquela equaçãozinha chamada equação para o trabalho. Como que era a equação? Trabalho era igual a força vezes a distância. Só que nesse ponto, eu não é... Vamos pensar assim, é interessante nós relembrarmos a equação como um todo. A equação é f vezes d vezes cosseno de θ. Gente, normalmente nós omitimos essa ideia de cosseno de θ, só trabalhamos com f vezes d. Cuidado, nesse caso o cosseno de θ some porque é um caso específico onde a força aplicada tem a mesma direção do deslocamento, direção e sentido do deslocamento. Então tu tens que o cosseno aqui é cosseno de zero. Para quem lembra lá, cosseno de zero é 1, por isso que no final das contas a equação fica trabalho igual a força vezes distância. Por quê? Porque eu acabei de cortar o meu cosseno de θ, que deu 1, porque sempre este ângulo que eu vou usar aqui no cosseno de θ é o ângulo formado entre a força aplicada e o deslocamento sofrido pelo meu corpo. Como a direção e o sentido para cima e o deslocamento também está na mesma direção, tu tens que é zero o ângulo, então cosseno de zero igual a 1, ok? Então tu vai ficar que trabalho igual a força vezes distância. Gente, lá em mecânica, essa equação aqui é maravilhosa, só que para trabalho termodinâmico, eu tenho que dar uma manipuladinha para colocar pelo menos algumas variáveis de estado. Para quem não lembra o que é variável de estado, é a pressão, volume e temperatura. Através dessas variáveis, tu faz aí uma descrição do comportamento do gás. Então, gente, vamos lá, que eu vou fazer uma coisinha bem simples, bem rapidinho, mais questão aí de 1 minutinho, 2, nós acabamos a parte de trabalho. Todas essas ideias que eu estou te mostrando aqui, a maioria dos livros didáticos te expõe. Porém, existem alguns detalhes que eu vou te mostrar aqui no finalzinho que são bem importantes. Olha só, trabalho é igual a F vezes D. Eu vou fazer uma simples manipulação. No lugar do F, ó, se eu isolar o F, vai ficar com pressão vezes área. Ok? Se eu isolar eu ia falar frequência, perdão. Se eu isolar a força, fica pressão vezes área. Então eu vou pegar novamente essa minha equaçãozinha aqui, ó. Vamos pegá-la como ela está pronta. Eu vou fazer isso daqui, economizar um tempinho. Ó, trabalho é força vezes a distância. No lugar do F, colocarei P vezes A. Vamos lá, devagarzinho e sempre. Ó, trabalho é igual, no lugar do F, P vezes A, pressão vezes área vezes distância. Augusto está falando, professor, de onde que tu tirou essa área? Vamos lá. Esta força está sendo aplicada sobre a área do êmbolo. Por isso tu tem a pressão. Força aplicada sobre a área do êmbolo. Ok? Vamos lá. De matemática, tu sabes que se tu tiver a área de uma sala vezes a distância, que nesse caso representa a minha altura, então área vezes altura é volume.
Como inicialmente nós tínhamos um volume, que nós chamaremos de volume inicial, e após a aplicação da força, após a realização do trabalho, houve um deslocamento, tem um novo volume. Então, tinha um volume inicial e um volume final. Na verdade, o trabalho fez com que houvesse uma variação de volume. Tu tens, então, a seguinte equaçãozinha aqui, ó. Trabalho é igual a variação... Opa! Volta, fiz uma besteirinha. Deixa eu só voltar aqui. Então, trabalho é igual a pressão. No lugar de A vezes D, eu vou colocar variação de volume. Ok? Então, essa é a nossa equaçãozinha para a nossa querida e amada termodinâmica. O que acontece quando eu estou estudando essa equação? Ela diz muitas coisas. Professor, existe pressão negativa? Não, não existe pressão negativa. Existe variação de volume negativo? Sim. O que significa a variação de volume negativo? Significa que o volume reduziu. Nesse caso aqui, como houve um aumento de volume, tu diz que a variação de volume é positiva. Ok? Então eu vou fazer aqui uma ideiazinha só para nós fecharmos a nossa aula e aí tranquilo. O que acontece? Vou fazer uma análise bem rápida sobre tal equação. É assim, sempre que tu estiveres estudando trabalho termodinâmico, tu terá aí a ideia de transformações. Para quem não lembra, é bom dar uma estudadinha em transformações. Isobárica, isotérmica, isovolumétrica, etc, etc. Esta definição que eu acabei de descrever é para pressão constante. Ou seja, se é uma pressão constante, é uma transformação iso, ou seja, igual, me ajuda? Isobárica. Beleza? Então, esta equação que está exposta só serve para uma transformação isobárica. Mas, prof, todos os exercícios são transformações isobáricas? Não. Aí que vem a ideia. Sempre que tu trabalhares com transformação isobárica, tu vai ter que usar esta equação ou um outro método. Se tu tiveres qualquer outra transformação, tu tem que usar o método que nós aprenderemos agora. É bem simples, não precisa aí pirar o cabeçote. O que acontece? O grande método que nós usaremos é o método que nós chamaremos de método gráfico. Através desse método, nós teremos a ideia de, vamos pensar assim, uma ideia geral de como nós trabalharmos aí com a parte de termodinâmica. Deixa eu só arrumar aqui que deu uma travadinha. Então tá. Gráfico. A ideia aqui é o seguinte. Nós temos aqui um gráfico característico, que é um gráfico de pressão por volume. Professor, orientar o gráfico, opa, apareceu. Esse gráfico é um gráfico característico, é um gráfico que tu sempre terás dentro da termodinâmica, que é um gráfico de pressão por volume. Pressão por volume. Aí já fica a dica, tá? Sempre que tu fizeres um exercício de trabalho, exercício de termodinâmica, tu tem que olhares o eixo. As principais informações gráficas estão no gráfico pressão por volume. Os outros gráficos possivelmente serão pegadinhas, tá? O que eu tenho aqui? Vamos pensar em qualquer coisa. Vamos pensar aqui numa transformação qualquer. Uma transformação tipo assim, Essa transformação, que transformação que é essa? No momento eu não sei. Sei lá, não me interessa. Eu parto de um ponto que eu vou chamar de inicial. Ou seja, as características iniciais deste gás está associada a esse I, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, e vou para um ponto que eu chamarei de F, que é aí ponto final. Então eu sofri uma transformação entre os pontos I e F, ok? O que acontece? Esta ideia de transformação gráfica, eu posso coletar uma propriedade sensacional através do gráfico. Se tu pegares e projetares aí, esta
transformação no eixo X, se tu pegar e projetar os pontos I e F no ponto X, tu terás aí, ó, vou projetar essa figurinha aqui, ó, esta figura, toda essa figura que é projetada no eixo X, tu terás que esta figura, ou seja, esta área, gente, A de área, ok? É numericamente igual ao trabalho. A área é numericamente igual ao trabalho. Por que numericamente? Porque a área é metro quadrado, trabalho é dado em joules. Então o que me interessa desse gráfico é apenas o número, não a unidade. Joules tu colocarás depois, ok? Vamos relembrar só um bocadinho aqui, ó. Normalmente, 99% dos exercícios tu vai trabalhar com área de triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Área de quadrado e de retângulo que são iguais, base vezes altura, e área de trapézio. Área de trapézio, base maior mais base menor vezes altura, tudo isso dividido sobre 2, ok? Então essa aqui é a nossa equaçãozinha para a ideia de gráfico. Então tá aqui, ó. Ok? Gente, essa é a nossa aulinha. Vou fazer uma revisão de 1 minutinho só para nós lembrarmos tudo. Quando eu falo de trabalho termodinâmico, basicamente eu tenho que analisar uma coisa chamada variação de volume. Grava que o que eu vou te falar agora é um segredo que normalmente eu só falo para os meus alunos. A partir do momento que eu comecei a fazer videoaulas, eu estou espalhando para o mundo. Então preste muita atenção. Sempre que tu falar em trabalho termodinâmico, eu estou falando de variação de volume. Se não houver variação de volume, não existe realização de trabalho, ok? Vamos às observações. Se liga. Se o trabalho é positivo, ou seja, a variação de volume é positiva, é porque houve um aumento de volume. Grava o que eu vou te falar agora. Se liga. Se o trabalho é positivo, é porque a variação de volume é positiva. Gravou? Trabalho positivo, variação de volume positiva. Isso chama-se expansão. Ok? Se o trabalho é negativo, a variação de volume é negativa. Isto chama-se compressão. Tá? Existem duas formas para eu achar trabalho para a transformação isobárica. Eu posso achar pelo método gráfico, ou seja, a área descrita por uma transformação isobárica é numericamente igual ao trabalho, ou eu posso achar que trabalho é pressão vezes variação de volume. Quando eu estiver trabalhando com qualquer outra transformação que não seja isobárica, a área é numericamente igual ao trabalho, ok? Beleza? Gente, fechamos essa aulinha de trabalho, é a parte introdutória. Na aula que vem nós falaremos aí sobre trabalho de um ciclo, falaremos sobre energia interna e sobre a primeira lei da termodinâmica. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, mande aí o nosso e-mail, mande o contato. Entre lá no site fisicacomrenato.com.br, entre em contato, envie uma mensagem, peça aí uma aulinha que tentarei fazer o meu melhor para te ajudar. Galera, beleza? Até a próxima. Fui!